Eu vejo muita gente pela internet falando sobre qualidade do atendimento, mas eu vejo pouca gente falando sobre a parte mensurável disso. Como é que eu faço para saber se a minha intervenção foi de qualidade ou não? Algo que a gente deve fazer para averiguar se o nosso atendimento foi de qualidade é o que a gente chama de integridade de intervenção, e esse é o tema do vídeo de hoje. Essa integridade da intervenção, também chamada de fidelidade da intervenção, ou fidelidade procedimental, enfim, tem vários nomes aí quando vocês forem pesquisar, ela pode ser medida em 3 níveis. A gente vai ver como que esses níveis podem ser medidos dentro da prática. A integridade pode estar relacionada à aderência, que é o conteúdo em si da aplicação, ou seja, as aplicações estão sendo feitas de acordo com os objetivos terapêuticos. Vamos supor que aqui tem um supervisor da terapia, ele está passando o processo para o terapeuta, ele está mandando ali o currículo de lições e tal, de atividades, e aí o terapeuta está fazendo de acordo com o currículo, de acordo com o programa de ensino. Isso a gente fala de aderência. A gente pode falar também sobre quantidade. A aplicação está sendo feita em uma frequência adequada? Quantas vezes a aplicação ocorreu na semana? Ela está ocorrendo na carga horária recomendada? As intervenções estão sendo de acordo com a necessidade do aluno? Isso também tem a ver com a integridade do procedimento. E a gente também pode falar sobre o processo, que aí eu falo da fluência em si. O terapeuta que está aplicando ali, o aplicador, o AT, enfim, ele está tendo qualidade na aplicação, ele está tendo baixa latência entre a resposta exigida do aluno e o reforço fornecido, ou seja, o reforço está sendo dado ali em um grau satisfatório para que o aluno se sinta motivado ou que ele se sinta de fato reforçado pela habilidade que fez. Isso também é algo muito importante. Todos esses 3 aspectos, como eu citei aqui, têm relação com uma intervenção de qualidade e tem que ser mensurados para eu saber direitinho se a minha intervenção está sendo de qualidade ou não. O que a gente sabe é que tem que ser medida essa integridade. Formas diferentes tem de fazer isso. Algumas são diretas e outras mais indiretas, a gente vai discutir no vídeo, mas a integridade tem que ser medida. Não tem como eu achar que só porque eu fiz uma intervenção com boas intenções ou com uma prática que eu acho correta, que significa que ela foi feita do jeito correto. Essa averiguação ela deve ser um automonitoramento ou até mesmo um monitoramento do coordenador do caso, do analista do caso. Se tem um analista do caso e tem um aplicador e o analista não está supervisionando esse aplicador de fato, está verificando como é que está a aplicação dele, essa aplicação pode estar com problemas e isso não é o ideal. A ideia não é ser só uma vigilância, um monitoramento. Também tem esse aspecto, né, de saber se a pessoa está aplicando direitinho. Mas a ideia principal de uma boa validação da integridade do atendimento é saber se a mudança no comportamento do aluno foi de fato pela intervenção. O aluno pode estar em acompanhamento terapêutico há um tempão. Aí, por acaso, ao mesmo tempo ele começa, por exemplo, uma medicação. A única forma da gente saber se o efeito da mudança está sendo por essa medicação ou por outras alterações externas, ou se está sendo por uma intervenção terapêutica, é averiguando a integridade da qualidade daquela aplicação. Porque uma terapia de qualidade vai mostrar dados diferenciados entre o pré-intervenção e o pós-intervenção. Isso é o que garante que a nossa terapia está sendo de fato efetiva. Então vamos direto ao ponto, ver como é que a gente faz essas avaliações, de forma direta ou de forma indireta. Bora dar uma olhada. Antes da gente prosseguir, não esquece de seguir a Clinic Incentivo em todas as redes sociais. Nós temos Instagram, temos TikTok, nós temos um blog onde sai artigo novo toda semana. Sai um artigo novo falando lá sobre justamente um tema parecido, a gente falando sobre como a terapia pode ser de qualidade. Sai um tema falando sobre transtornos psicológicos, sobre co-ocorrências em comportamentos de pessoas com autismo, né? Co-ocorrências de diagnóstico. Tudo isso você vai encontrar em primeira mão lá no nosso blog. De vez em quando, um tema do blog vira vídeo aqui também, então se você quiser saber com antemão o que a gente vai fazer, é só conferir por lá. Todas as redes sociais tem um vídeo novo por dia. O TikTok é um vídeo novo, o Instagram também é um vídeo novo. Todo dia um vídeo diferente. No YouTube também temos um vídeo longo por semana e temos um short por semana. Então não esquece de seguir todas as redes, porque cada um é um conteúdo diferente. Também não esquece já de deixando o like aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder notificações de vídeo e continuar assistindo esse vídeo. Vai garantir com que o YouTube saiba que você está gostando do nosso conteúdo. Então bora para as avaliações diretas. Como que é feito isso? A avaliação direta ela é feita ao vivo ou em análise por vídeo, mas o termo direto indica que eu estou diretamente observando o comportamento. O terapeuta está lá aplicando e eu estou assistindo, eu enquanto analista, eu enquanto coordenador. O terapeuta está aplicando e eu estou assistindo por uma videoconferência, né? Por um Google Meet, por um Teams, enfim, algo do tipo. Ou pode ser feito também por vídeo. A gravação é feita e depois eu analiso o vídeo. Tudo isso conta como avaliação direta. Você tem que estabelecer alguns parâmetros, obviamente, na hora de fazer essa avaliação. Então tá aparecendo na tela para vocês quais parâmetros que é recomendado para ser uma boa aplicação. Então tá aí em cima o comportamento do professor. Passo 1, ele estabelece prontidão, ou seja, o professor garante que o aluno esteja pronto para aprender, garante que o aluno esteja sentado direitinho, esteja olhando para frente, esteja atento à instrução, enfim, tudo isso é considerado nesse primeiro ponto. 2, o aplicador, o AT, né, garante a atenção. O professor está exigindo ali que o aluno se concentre nos materiais de treinamento, ou seja, o aluno está olhando para os itens, está atento à instrução que vai ouvir, enfim. Ponto 3, a instrução está sendo clara. O professor está fornecendo instruções que sejam concisas,
e adequadas para o aluno. Então, por exemplo, o aluno tem dificuldade de entender instruções complexas. O professor simplifica e dá um comando simples. Ao invés de dizer, onde está a bola, menino? Né? Menino, no caso, é o nome do aluno, né? Fulano. Se o aluno não consegue entender uma instrução tão complexa assim, ele pode dizer, por exemplo, onde está a bola? Ou mais simples ainda, bola. O aluno vai lá e seleciona. A complexidade da instrução, se mais simples ou mais complexa, deve ser garantida de acordo com o nível de entendimento do aluno. O ponto 4 aqui, por exemplo, fornece solicitação, ou seja, o professor oferece um modelo vocal da resposta se for preciso. O aluno não está conseguindo aprender ali sem ajuda, o professor vai lá e fornece um modelo. Nesse caso aqui está sendo vocal, mas poderia ser modelo físico, gestual. Tá aí a lista inteira, são 8 pontos, vocês podem pausar ele com calma, mas a ideia geral é só apresentar que a gente tem que ter um padrão a ser observado. Senão a pessoa que vai estar observando não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem para o que olhar. Então isso é importante também. Importante também até para o terapeuta que está sendo observado, analisado, saber que aqueles pontos estão sendo analisados. Essa avaliação tem que ser clara para todo mundo. A ideia não é ser uma avaliação punitiva. A gente não tá ali para punir o AT que não tá cumprindo. A ideia é que seja uma avaliação construtiva. O aplicador tem que saber direitinho que ele está sendo avaliado, o que ele tem que fazer. É uma ideia de monitoramento e não de punição. Pronto. Pode? Tá pausado, não? Pronto, olha aí uma tabela preenchida para vocês. Cada coluninha dessa, a Juliana tá deixando marcada aí para vocês verem, tem uma tentativa. Então, ó, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3, tentativa 4, tentativa 5. E aí vai se marcando ou 1 ou 0 para saber se o terapeuta fez ou não fez. E quando tem o X, como vocês estão vendo aí algumas marcações com X, significa que não teve oportunidade. Para saber se a tentativa foi íntegra todas as vezes. Então, na primeira tentativa, o terapeuta fez um total de 8 das 8, ou seja, foi uma tentativa perfeita. Dá para ver aí na tela marcado. Na segunda tentativa, ele fez 8 de 10, não foi tão bom. Na terceira, ele fez 2 de 10, foi uma tentativa já de baixa qualidade. Ou seja, se você registra só uma tentativa, ou se você ignora o registro desse jeito, sem observação direta, sem esse registro direto, pode dar a impressão de que o AT foi muito bem no começo. E aí, se você parasse ali, pronto, quer dizer que o AT é perfeito. Mas essa continuidade do registro em cada tentativa é o que vai dizer qual o nível de precisão que esse AT tem em cada etapa. Dá pra perceber também, só olhando pra essa tabela, que você mata também 2 coelhos com a cajadada só. Você, além de estar sabendo se o terapeuta tá fazendo intervenção de integridade, você também tá vendo quais pontos que você vai ter que treinar com ele. Então, olha só, de todos os itens aqui, algo que o AT nunca conseguiu foi esse item marcado na tela, ó. Ignorar comportamentos interferentes, né? Ignorar ou bloquear comportamentos interferentes. Nesse caso, o terapeuta nunca fez. Ele teve 2 oportunidades de 5 tentativas no total e nas 2 ele falhou, ó, tirou 0%. Ou seja, esse é um item para ser treinado posteriormente com esse terapeuta. Os outros itens estão mais ou menos na média, exceto o primeiro, de assegurar a atenção também. O terapeuta não foi muito bem. Ele tirou só 3 de 5 também, 60%. Se eu tivesse que fazer um treinamento com esse terapeuta, eu já saberia quais pontos que eu tenho que revisar com ele, quais pontos que eu tenho que ensiná-lo para que ele seja um aplicador melhor. Existem outras formas de fazer a avaliação direta, esse é só um exemplo. No vídeo a gente não vai esgotar as possibilidades, mas essa é uma sugestão de como fazer. Você pode desenvolver suas próprias avaliações diretas e seu registro direto na hora que você estiver conduzindo a avaliação. Se você é terapeuta também e o supervisor não está fazendo isso, ou o analista não está fazendo isso, você meio que está trabalhando aí independente nesse caminho, você pode também fazer um automonitoramento. Você mesmo registra como que foi sua qualidade de aplicação. Isso é menos efetivo, obviamente. Fazer esse automonitoramento é menos efetivo do que ter alguém te avaliando, mas é melhor do que nada. Pelo menos você está ali com uma visão geral de que você está conseguindo fazer ou não. E aí, além das observações diretas, como eu falei, também temos avaliações que são indiretas. Essas avaliações são recomendadas quando a direta não é possível. Por exemplo, se o terapeuta está intervindo em uma habilidade sensível, sei lá, ensinando o aluno a tomar banho. É uma habilidade onde a exposição ao corpo da criança tem que ser preservada. A gente não pode estar ali com muita gente observando o aluno, ou registrando por vídeo, ou algo do tipo, preservar o aluno. Nesse caso, é um exemplo de onde a recomendação é que apenas uma das pessoas, ou familiar, ou somente um dos terapeutas, esteja ali presente junto, para evitar a exposição excessiva ao aluno. E aí a observação direta do analista não vai ser possível. Ele vai ter que fazer uma avaliação indireta. Outra situação também, por exemplo, se tiver alguma intervenção que é noturna, no momento em que é impossível gravar algo com qualidade, por exemplo, ou durante treinos externos, onde a filmagem também não é muito viável, né? Filmando no meio da rua, enfim, várias situações onde a avaliação indireta é recomendada ao invés da avaliação direta. Daí, para esses momentos, o mais recomendado é algum tipo de escala, como a escala Likert. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. E é um jeito da gente monitorar se o terapeuta tá fazendo aquilo com qualidade ou não. Então tá aparecendo aí para vocês a escala Likert na tela. E os itens avaliados são atenção do aluno, apresentação correta do material, apresentar as instruções do programa, enfim, tá tudo aí bonitinho. E aí tá a avaliação em termos de rating, né, realmente de nota, para saber se o terapeuta tá fazendo aquilo sempre ou não. Nesse caso aqui, se o terapeuta sempre faz, tá ficando do lado esquerdo, ó, tá marcado aí na tela para vocês, tá, a maioria das coisas o terapeuta sempre faz. Nota 2 seria se o terapeuta faz usualmente, né, se ele faz assim, corriqueiramente, mas não todas as vezes, então tá ali nota 2. E quanto mais à direita, pior.
maior nessa escala. No caso, só teve uma habilidade que o terapeuta faz raramente, que foi a habilidade de dar reforço. É uma habilidade muito importante. Esse terapeuta aqui, por exemplo, tá tendo dificuldade de fornecer reforço na hora certa. É um item também para ser observado. Mas essa escala é indireta, por quê? Porque ela pode ser coletada, por exemplo, por entrevista após a aplicação. O analista vai lá e pergunta: ó, você forneceu reforço? Você entregou tal coisa? E aí o terapeuta vai lá respondendo e o analista vai marcando. Obviamente, como tá dependendo de um relato de um terapeuta, talvez fique menos precisa a avaliação nesse sentido aqui. Porém, é uma avaliação que é muito útil. Quando a avaliação direta não é possível. Então a gente faz uma escala Likert dessa ou outras maneiras de fazer avaliações indiretas. Você pode fazer a sua própria. Gente, como vocês viram, é um conteúdo muito complexo, envolve inúmeras análises para se fazer durante o atendimento. Não tem como esgotar isso em um único vídeo. Mas a ideia era trazer uma introdução geral sobre o tema para vocês e vocês conseguirem depois se desenvolver nessa prática de avaliar o próprio atendimento. Isso é algo muito importante que faz muita diferença na prática de qualidade. Com certeza, quando vocês começarem a fazer, vai existir um antes da avaliação e um depois da avaliação. A gente sabe que a nossa área, primeiro, ela é científica, então a gente não pode estar se dando ao luxo, fazendo intervenções que não sabemos que estão sendo efetivas. Segundo, a nossa área mexe com pessoas que são vulneráveis. A gente não pode estar perdendo tempo, dinheiro, enfim, esforço da família para estar fazendo uma intervenção que também não é efetiva. O mínimo que a gente pode fazer é garantir que o que a gente faz, pelo menos, está certo tecnicamente. Os resultados não tem como garantir. A gente tem como dar um prognóstico, prognosticar, né? Dizer que aquilo vai dar certo. Na literatura, geralmente, aquilo funciona, mas a gente não tem como garantir isso com certeza. O que a gente pode garantir é a prática coesa, ética e efetiva. Espero que esse vídeo tenha servido para isso. Não esquece de dar like, seguir a gente nas redes sociais, como eu falei, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.